Mensagem de hoje, meus irmãos, está em Ezequiel, capítulo 33. Como Deus é fiel na minha vida, em tudo falando. O ofício do verdadeiro profeta. O profeta não está aqui para agradar. O profeta está aqui para salvar aqueles que querem dar ouvido à palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fazer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta, se não der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Às vezes a gente fala e não acredita, né? Mas recado a gente dá. Não quer receber, né? Mas se quando o atalaia vier e que venha a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. E se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte. O prazer do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento, né? Então ele está falando aqui que o atalaia é aquele que Deus levanta para trazer a palavra às pessoas. Mas infelizmente eles ouvem, se alegram naquele momento, mas porém faz de conta que a palavra nunca chegou até ele, né? Mas se esse ímpio recebeu a mensagem e não deu ouvido, vai morrer. E a pessoa que levou sobrevirá, né? Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrar-te a tua alma, né? É como eu venho falando, né? Meu ex-marido, aliás, meu finado marido, né? Não foi por falta de conselho, não foi por falta de falar a verdade que ele morreu no seu pecado, que é a sua iniquidade. Avisado foi, né? Mas, infelizmente, não deu credibilidade e acabou pagando com a sua própria vida. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim fala a voz, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como
viveremos então? Diz-lhe, vive eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos das vossos maus caminhos, pois por que razão morrerá, ô casa de Israel, né? Então, meus irmãos, se converter é viver para o Senhor, fazer a vontade do Senhor, louvado é o nome do Senhor, né? Parar de estar se chateando um com o outro, se aborrecendo um com o outro, né? Desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe, desrespeitando os mais velhos, né? Então, a palavra se curvando diante das imagens de escultura, adorando os atalaia, né? Tu, pois, filho do homem, diz ao filho do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia das suas prevaqueações. E o quanto a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua iniquidade. E nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, e se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e a justiça, restituído esse ímpio do penhor, pagando ou furtando, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Quer dizer, né? Se ouvires atentamente a palavra de Deus, pode ter na certeza que Deus livrará no dia mau. Todavia, o filho do teu povo diz: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, né? Quer dizer, acha que os caminhos do Pai não é certo e o deles que é? Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgai vós e ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, né? Cada um se converta, cada um se olha no espelho onde é que está o seu erro, né? Porque a própria palavra fala que quando um justo se desvia para a iniquidade, ele morrerá da sua iniquidade. O castigo de Israel por causa da sua presunção. Sucedeu que no ano 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferido está a cidade. Ora, a mão do Senhor estiveram sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã. Abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio.
Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel, fala dizendo: Abraão em um só possuiu essa terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em posição. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais sangue e possuíres esta terra. Vós estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, contaminais cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Assim lhe direi: assim disse o Senhor Jeová, vive eu, que os que estiveram em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver sobre a face do campo os entregarei à fera, para que coma os que estiverem em lugares fortes, e em cavernas morrerão de pestilências. Não tem para onde fugir do castigo do Pai Criador de todas as coisas, né? É como a palavra vai falar mais para frente, que as pessoas ouvem, se alegram com os hinos, mas porém não colocam em prática. E tomarei a terra em assolação, espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberá que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação, espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes e nas portas das casas. Fala um contra o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vede, peço vós, e ouve, qual seja a palavra que procede do Senhor. E ele vem a ti como um povo costuma vir, e se assenta diante de ti como meu povo, e ouve tuas palavras, mas não a põe por obra. Pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Né? Quer dizer, eles ouvem as palavras, mas não colocam em obras, né? Por causa da dureza e da avareza dos vossos corações. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem trange, porque ouve as tuas palavras, mas não a põe por obra. Mas quando vier isso, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Oh, glória a Deus, aleluias, né? Essa palavra, meus irmãos, veio na madrugada, 4 horas da manhã, mas meu celular não quis
descarregar, nem pegar carrego. Aproveitei um pouco que carregou, aleluia, glória a Deus. E tô aqui, né, me alimentando e alimentando quem realmente tem fome e sede da palavra de Deus, né? Então aqui a palavra está nos ensinando, né, que a gente tem que, por obrigação, levar a palavra ao ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário. Aquele que a gente conseguir se converter, né, dos seus maus caminhos, pode ter na certeza que nós terá 2, 3 vezes mais duplicada a nossa vida. Mas, porém, se a gente não avisar, como está falando aqui, se a gente não avisar o povo as coisas que futuramente há de acontecer, né, nós é que pagamos um preço. Então, é como eu digo e repito, não estou aqui procurando quantidade, mas qualidade. A palavra falou aqui que a gente leva a palavra, porém eles não colocam em prática, ele não coloca em obra, não. Louvado é o nome do Senhor. Mas infelicidade é aquele que teve um profeta por perto e não soube valorizar, né? Então, que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a nós todos.